Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, um texto que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, John Stott, um teólogo que é muito precioso para mim, diz que a igreja tem 3 compromissos fundamentais. O primeiro compromisso é o compromisso da comunhão. Isso significa estarmos juntos, adorar a Deus junto. E é claro que no tempo que nós estamos, abrindo um parênteses, fica difícil para fazermos isso de uma forma como nós gostaríamos, mas ainda assim o princípio de manter a comunhão permanece e nós precisamos então encontrar no meio desse desafio uma solução para que a gente viva essa vida de comunhão, ainda que tenhamos que seguir os protocolos sanitários. Ele diz também, John Stott, que um segundo compromisso que a igreja precisa ter é o compromisso onde todos estão ligados à missão da igreja. E missão aqui não é no sentido de fazer missões, mas de compreender o alvo, de compreender o objetivo final que nós temos como igreja. E mais do que a igreja de Cristo como um todo, compreender qual é a missão da igreja local, o papel singular que essa igreja vai ocupar na cidade onde ela está. E um terceiro compromisso é o compromisso de reformar a igreja, de manter a igreja atualizada, e nesse sentido ele me lembra o princípio da reforma protestante, de que a igreja reformada é uma igreja que se mantém em reforma. Isso significa que é uma igreja que continua a ler a sua sociedade, continua a dialogar com a sociedade, uma igreja que não se isola, uma igreja que mantém os seus olhos abertos para as necessidades, para a realidade que o local onde ela está enfrenta. Então, segundo John Stott, são 3 compromissos preciosos: o compromisso da comunhão, o compromisso da missão e o compromisso da reforma. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos referências de como fazer isso, mas é claro que parte também um desafio de cada um de olhar para a realidade da igreja local e procurar fazer isso, fazer isso de uma forma específica, o que significa especificamente para cada igreja local esses 3 princípios, esses 3 compromissos. Eu quero então trazer para você uma reflexão baseada nesse livro, nesse texto de Atos que nós lemos. E essa reflexão ela não procura idealizar a igreja primitiva, mas ela traz uma ideia, uma compreensão de que a igreja primitiva, que tinha poucos recursos, que tinha pouca estrutura, que era uma igreja que tinha muitas dificuldades por perseguição, por ser a igreja que iniciava, o que era ser igreja. Então eles estavam começando a fazer isso. Essa igreja, ainda que tivesse todas as dificuldades, ela foi uma igreja que superou essas dificuldades e se tornou, a gente pode chamar de a raiz daquilo tudo que veio a florescer posteriormente. Então, baseado nisso é que eu quero trazer um pouco do que é a visão de Deus para a igreja. A visão aqui é aquilo que nós temos que alcançar, é onde nós precisamos chegar como igreja. A primeira coisa que Deus tenciona, que Deus deseja que a igreja dele seja, é uma igreja, um povo que tenha conhecimento, que tenha a capacidade de aprender sobre ele.
Veja só, o verso 42 e 43 fala a respeito de uma perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e das orações, e ainda diz no 43 que havia temor nessas pessoas e que muitos sinais, muitas maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos. A primeira visão de Deus, a primeira lição de Deus para nós, então, é a visão de que nós, como igreja, precisamos ter conhecimento bíblico, nós precisamos ter conhecimento de Deus. Isso é diferente de sentarmos em uma mesa e discutir teologia de uma forma que simplesmente seja vazia, né? Nós discutimos, mas simplesmente fica no campo da discussão. O que o texto aqui nos sugere é que essas pessoas elas discutiam aqueles pontos que os apóstolos ensinavam, e essa discussão tinha um resultado prático na vida delas. Então, ao aprender sobre Deus, essas pessoas modificavam o seu comportamento, o seu pensamento e as suas atitudes. Essas pessoas que antes viviam cada uma para si, que antes viviam preocupadas com a sua própria vida, agora se tornam pessoas preocupadas com a comunhão. Elas entendem que não se bastam, elas entendem que elas precisam uma das outras. E isso é traduzido, em ações concretas, no partir do pão, não apenas como um símbolo, tá? Não apenas como o símbolo do sacramento, mas o aspecto principal aqui do texto é falar sobre essa vida partilhada. É uma vida que leva ao compromisso, e eu penso aqui no compromisso no sentido em que se fala que as orações eram feitas juntos, né? Tinha, é lógico, o aspecto de você ter a sua devoção particular, mas eles faziam isso juntos. Então a oração nos vincula, a oração nos torna comprometidos uns com os outros. E o efeito notável que gerava isso era o coração, a alma deles estar cheia de temor. Temor, como eu gosto de dizer, é diferente de medo, né? Por quê? Porque o temor é um espanto, é uma condição que nós nos encontramos extasiados diante de uma situação, mas essa situação ou aquilo que nos leva a ficar extasiados não nos afasta. Pelo contrário, ele nos leva para perto. Então o temor é quando nós ficamos sem ação diante de algo que acontece, mas nós queremos mais, nós queremos nos aproximar. Então, diante de Deus, nós temos temor, nós temos um imenso sentimento de pequenez, mas ao mesmo tempo nós queremos nos aproximar para aprender mais, para ter mais dele para a nossa vida, né? Então, a visão de Deus para a sua igreja é uma igreja que tenha conhecimento, mas não um conhecimento vazio, não apenas um conhecimento que estabelece uma discussão acadêmica e que não leva a nada, e que não leva à prática. Então a visão de Deus é que eu e você tenhamos conhecimento dele, nós o conheçamos de uma forma que pensar em Deus leve o nosso coração, a nossa alma a estremecer por saber que ele é tão grande, tão poderoso, mas que nos leve também ao desejo de orar, porque nós sabemos que ele é maravilhoso e isso nos faz ter vontade de estar com ele, e também desdobra em uma ação concreta de querer partilhar isso com outras pessoas, de estar com outras pessoas e receber aquilo que Deus deu para eles e também partilhar aquilo que Deus deu para nós. Então a visão de Deus, em primeiro lugar, para a sua igreja é de uma igreja que tenha conhecimento, uma igreja que aprenda. Em segundo lugar, o texto continua dizendo, no 44 e 45, que a igreja de Deus é uma igreja que aprende a cuidar um do outro. Ele diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Veja, irmãos, o texto aqui não, ainda que algumas pessoas queiram usar dessa forma, o texto aqui não está normatizando que para ser crente você tem que ser pobre,
para que ser crente você tenha que ter pouca propriedade, para que ser crente você não possa ter alguma reserva. O que está dizendo é que essa compreensão da ação de Deus sobre a nossa vida, ela é tão grande que ela nos leva a entender que coisas eternas são mais importantes do que coisas temporais. O que eu quero dizer com isso? Que diante de uma situação drástica, como era a situação desse povo lá no início da igreja, um povo que passava fome, um povo que tinha necessidades absurdas, um povo que não tinha o SUS, não tinha assistência nenhuma médica, um povo que não tinha saneamento básico, né? Um povo que vivia à mercê de muitas doenças, né? Qualquer infecção levava muita gente a morrer. Então, diante de uma situação drástica como essa, os irmãos da igreja que tinham posse entendiam que o que é eterno, ou seja, o cuidar dessas pessoas, era mais importante, era mais válido do que manter a sua propriedade ou a sua prosperidade. Ainda que muitos irmãos não venderam as suas propriedades, mas acabaram acolhendo pessoas nas suas propriedades. Então veja, eu não estou dizendo que a gente tem que sair vendendo nada e dando dinheiro para a igreja. Não é isso que o texto diz. O texto diz que era distribuído para as pessoas que tinham necessidade. O que precisa existir em nós é a capacidade de enxergar que nós não podemos nos apegar em coisas que são temporais, porque existe algo, uma missão para ser realizada que envolve muito mais do que isso aqui. E eu diria que talvez é mais difícil a gente aplicar aquilo que nós temos à obra do Senhor do que vender. Porque talvez o ato de entregar seja assim, faz aí o que vocês quiserem com isso aqui e eu continuo fazendo o que eu quiser com o que ficou para mim. Não é isso que o texto diz. O texto diz que havia uma consciência de que todas as coisas servem para a bênção comum. Então, naquele momento histórico, era necessário que isso fosse feito e as pessoas fizeram. Nós temos relatos, irmãos, da igreja nos períodos das grandes guerras, né, da Primeira e da Segunda Guerra, em que pessoas que eram crentes e eram riquíssimos fizeram a mesma coisa que esses aqui. Venderam as suas coisas para poder livrar, no caso, na Segunda Guerra, fazer aquele movimento, né, para tirar os judeus de determinados lugares onde eles estavam sendo mortos, presos, né? Então nós temos relato na história, não só nesse momento de Atos, mas durante toda a história de pessoas que dedicaram os seus bens para cuidar dos outros, né? E então o que precisa ficar de valor para nós é que a visão de Deus para a sua igreja é a visão de um povo que possui as coisas, mas que sabe que mais importante do que as coisas materiais são as coisas espirituais e que esse povo não tem problema nenhum em investir nesse espiritual, na vida das pessoas. Então, se é vender para cuidar, não há problema. Se é usar o que possui para cuidar, ótimo. E assim por diante. O texto também vai dizer uma terceira visão que Deus tem para nós, no verso 46, onde ele diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A visão de Deus para o seu povo é a visão de um povo que o adore. E essa adoração, eu preciso dizer aqui, né, de novo, é muito mais do que simplesmente uma reunião, um louvorzão, uma reunião onde a gente cante ao Senhor. Louvar a Deus, no sentido bíblico, é muito mais do que isso. É a compreensão de que todos os nossos atos estão cooperando para que as pessoas conheçam a Deus e que todos os nossos atos podem ou levar as pessoas a ter a certeza de que Deus existe e que Ele é digno de honra e glória, ou as nossas ações dirão que Deus
não é tão bom assim, não merece tanto da nossa dedicação. Esse povo aqui era um povo que perseverava em estar diante de Deus. É claro, aqui havia uma ação concreta, que era ir ao templo. Tudo bem, não há problema nenhum nisso. Mas o aspecto da perseverança é o aspecto de que, ainda que estivessem sendo perseguidos, eles continuavam mantendo a sua devoção, a sua atitude de obediência a Deus. Há também o aspecto, novamente aqui, do partilhar o pão de casa em casa. Então, às vezes, a gente acha que adorar a Deus é simplesmente a gente cantar. Mas muitas vezes a adoração ela surge de ouvir as pessoas e nesse momento de ouvir o que estão te dizendo, perceber como Deus tem agido na vida delas, como Deus tem cuidado, como Deus tem despertado, como Deus tem convertido, como Deus tem feito maravilhas na vida das pessoas. E isso gera em nós esse sentimento de adoração. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já conversou com alguém e ao ouvir a pessoa contando o que Deus tem feito na vida dela, o seu coração se enche de alegria e talvez a gente não tenha muito costume de fazer isso, mas a gente fica com vontade de dar um glória a Deus, né? Porque você vê que, de fato, a ação de Deus na vida dessa pessoa é incontestável. Então, a vida de louvor a Deus, a vida de adoração a Deus, é a vida de uma igreja que compreende que todas as situações são situações próprias para adoração. E de que tudo que nós fazemos, se partilhamos o pão ou não, se fazemos refeições juntos com alegria ou não, se o nosso coração é simples ou não, tudo isso indica a nossa adoração ou a nossa, eu vou usar uma palavra que talvez não exista, anti-adoração, né? O demérito que nós vamos colocar a respeito do nome de Deus. E aí diz também que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia das pessoas, ou seja, eles eram pessoas que, ainda que os outros não concordassem com a fé, com a visão de mundo, era um povo que era respeitado pela sua a convicção, né, pelas suas atitudes. E a consequência disso é que Deus acrescentava pessoas à igreja. Eu acho interessante que existe duas formas da gente pensar na evangelização. A primeira é que é uma ordem de Deus, que nós devemos, de fato, levar o evangelho a todas as criaturas da terra. Então isso é uma missão, uma ordem. Mas existe um outro aspecto em que o viver o evangelho faz naturalmente com que esses frutos aconteçam. Então, será que a resposta, né, será que a visão de Deus nesse sentido de crescer a igreja é que a gente tenha que fazer mais treinamentos de evangelização? Ou será que Deus tenciona que a nossa vida seja em si simplesmente um modelo do que o evangelho é? Eu acredito que são as duas coisas, tá? A minha opinião é que a gente tem que aproveitar as oportunidades e tem que testemunhar. Mas parte desse testemunho nasce não de um momento em que nós formalmente combinamos de prestar um serviço, né? A gente vai combinar tal dia e hora para sair e entregar um folheto. Mas muito do que a gente faz no dia a dia, no supermercado, na hora que a gente vai na casa lotérica, nessas coisas simples é que o nosso testemunho está sendo plantado. E no momento em que a gente vier com o folheto para entregar para a pessoa, esse folheto vai ser apenas o ponto final daquilo que nós já falamos para ela com a nossa vida. Então, irmãos, a visão de Deus para a sua igreja é de uma igreja que tenha conhecimento dele, é uma igreja que tenha disposição para cuidar um do outro e é uma visão de uma igreja que tenha a perspectiva de o adorar. Nós nascemos para adorar a Deus, nós somos chamados exclusivamente para fazer isso da nossa vida. Então que você possa refletir sobre a sua vida particular, porque é dela que nós temos, do conjunto, na verdade, das nossas
particularidades das nossas células, que nós vamos formando esse corpo, que é o corpo de Cristo, né? Então, quanto mais fortalecidos nós estamos como indivíduos, mais fortalecido está o nosso corpo, o nosso coletivo. Que Deus te abençoe, que você possa crescer, continuar crescendo nos caminhos do Senhor. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Deus te abençoe e até a próxima.